então nós vamos começar com o seminário 6, consideração da dupla 11 e depois a dupla 12. Fique à vontade, trio, 20 minutos de apresentação. Boa tarde, pessoal. O grupo aqui é composto pela Mariana Martins, a Mariana Prado e eu, que sou o Marcos. E o nosso grupo vai falar sobre o livro O Comércio da Fome, de John Medley, que traz de forma definitiva um dos temas mais polêmicos do mundo, que é a fome. O livro traz uma profunda reflexão sobre o sistema político, econômico e social que condena a fome às populações mais vulneráveis do mundo, apontando para a influência do comércio internacional nesse quadro, já que ele prioriza o comércio de alimentos dos países. O autor também examina outros fatores ligados ao assunto, como a desertificação, a falta de investimentos na agricultura, a falta de democracia, entre outras coisas. O capítulo que ficou responsável no nosso grupo, que é a liberalização do comércio, já inicia com uma citação bem interessante da Vandana Shiva, que é: a globalização dos mercados de alimentos é uma estratégia atual para gerar fome. E para explicar o cenário de hoje, nós precisamos retornar a fatos passados. O autor começa relatando que, historicamente, o comércio internacional de gêneros alimentícios existe devido à vontade de um país querer um alimento que ele não conseguia produzir, ou porque um outro país era capaz de produzir o alimento mais barato. A questão é que, no século XIX, houve um boom desse comércio, porque as terras africanas, asiáticas e as latino-americanas passaram a ser usadas para o cultivo, e toda a produção que vinha desses lugares era exportada para as economias metropolitanas. Após 1975, com as liberalizações comerciais e a tendência globalizante, o comércio internacional teve uma expansão mais rápida que o crescimento da produção de alimento. Isso realmente ajudou muitos países a reduzirem a subnutrição e a pobreza. Mas, para John, que é o autor, o comércio como uma ação contra a insegurança alimentar, ele ainda é muito controverso, já que ele tanto eleva os níveis de vida quanto provoca a fome. Por exemplo, na Irlanda, durante o século XIX, quase 1 milhão de pessoas morreram de fome enquanto o país exportava comida para a Grã-Bretanha. Oi, gente, vou falar um pouquinho sobre as organizações e políticas internacionais. E o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tá dando um ruído aí? Não, tá normal. Ah, tá. O Banco Mundial e o FMI, eles são organizações irmãs sediadas em Washington e fundadas em 1945. E o Banco Mundial, ele possui a função de financiar projetos em países em desenvolvimento, e o FMI possui a função de ajudar quando há problemas de balanço de pagamentos. Em setembro de 1999, na reunião anual do FMI com o Banco Mundial, houve uma mudança na sua função visando a redução da pobreza em lugar da estabilização e do crescimento. E eu coloquei uma charge aí, que é o filho perguntando para o pai: pai, o que significa FMI? E aí o pai responde: fome, miséria e impostos altos. A gente vai falar um pouquinho sobre essas consequências mais para frente no seminário. Pode passar, Marcos. Um dos principais programas é o Programa de Ajuste Estrutural, ou PAI, e ele foi proposto em 1980 pelo Banco Mundial e pelo FMI, no período em que muitos países em desenvolvimento enfrentavam uma forte recessão econômica. E a versão típica desse programa exigia que os governos dos países liberalizassem o seu comércio, reduzissem os gastos com serviços sociais, que são serviços de saúde, educação pública, dentre outros, eliminassem os subsídios de alimentação e aumentassem os preços pagos a produtores de culturas para exportação. Isso como condição para que esses países recebessem ajuda, perdão de dívida e investimento internacional. E essas paz, elas deveriam ter como resultado a recuperação econômica desses países, o crescimento de longo prazo e a estabilidade. Pode passar. Uma das principais organizações é a Organização Mundial do Comércio, OMC, e ela possui a função de estabelecer as regras do comércio mundial, que devem ser seguidas e aplicadas à risca, e colocar em prática os acordos obtidos na rodada Uruguai, que são os acordos sobre agricultura, o acordo geral sobre serviços e os acordos sobre TRIPS e TRINS, que a Mariana vai explicar posteriormente. Essa organização, ela possui a aspiração de ter estabelecer uma governança global alicerçada no livre comércio, e ela possui um poder de imposição da liberalização comercial sobre os outros países muito forte,
e ocorre um beneficiamento dos conglomerados transnacionais devido a uma questão de organização interna, que ela possui 3 juízes para resolução de conflitos lá dentro, e esses juízes não precisam ser advogados nem nada, então eles são muito influenciados por esses conglomerados. E suas regras baseiam-se no princípio de não extinção e possuem precedência sobre interesses nacionais como consequências socioeconômicas, bem-estar dos cidadãos e considerações ambientais. E ocorreram algumas contestações contra a OMC, alegando que ela não se preocupava com os direitos humanos, principalmente o direito à alimentação, devido às consequências da liberalização comercial nos países subdesenvolvidos, e a fome, assim, foi chocante. Pode passar. Uma outra organização importante é a Organização para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e ela foi fundada em 1945, tendo 3 objetivos principais que consistem em erradicar a fome, insegurança alimentar e desnutrição, erradicar a pobreza e fomentar o progresso econômico e social para todos, gerir e utilizar de forma sustentável os recursos naturais em benefício das gerações presentes e futuras. Esses objetivos eu tirei no próprio site da FAO, e o livro traz que a FAO é a maior agência especializada da ONU, e ela acredita que o comércio é fundamental para alcançar a segurança alimentar mundial por meio do crescimento econômico, do aumento da renda e do emprego. Marcos? Aí já foi. Mas então nós chegamos ao GATT. Foi o Acordo Geral sobre as Tarifas e Comércio. Ele foi assinado em 1947 por 23 países e foi basicamente um código de regras para o comércio internacional. Baseado no GATT, houve a rodada do Uruguai, onde foi firmado o Acordo sobre Agricultura, e ele cobria 3 áreas principais, que eram o acesso aos mercados, subsídios à exportação e apoio doméstico à agricultura. Os países se comprometeram a reduzir as tarifas alimentares sobre os alimentos importados e os subsídios públicos aos agricultores deveriam cair. Uma observação é que para os países em desenvolvimento, as regras tinham maiores prazos para serem cumpridas e menores taxas, o que parece uma ajuda linda, né? Mas na prática nós vamos ver que a coisa não é tão bela assim. O acordo também estabelecia que os países não poderiam aumentar a sua proteção ao setor agrícola acima do nível que já existia antes de 1993. Porém, os países industrializados já contavam com altos níveis de proteção e poderiam mantê-los, mas os países em desenvolvimento não puderam elevar os seus níveis. O acordo também permitia a criação da Caixa Verde, que eram certas políticas dos países isentas de reduções, já que consideravam que elas não causavam distorção no comércio, como programas de proteção a desastres naturais e outras coisas. Houve também a criação de uma outra caixa, chamada Caixa Azul, mas não vou entrar em detalhe. O ponto é que, para o autor, todas essas caixas e providências especiais tiveram pouco efeito na prática, já que nos países em desenvolvimento houve um surto de importação, mas não de exportação. Sobre a teoria da liberalização comercial, argumentam que essa liberalização resultaria no uso mais eficiente dos recursos, já que os países se especializariam nos bens e serviços que conseguem produzir com mais eficiência e com menos custo que os outros países. Além disso, com a aplicação dos PAIs, os países em desenvolvimento poderiam investir o dinheiro economizado com a redução dos gastos sociais nos agricultores, que produzem alimentos para exportação. Dessa forma, estariam estimulando esse tipo. Então, para os países em desenvolvimento, a promessa era de permitir a recuperação econômica, o crescimento a longo prazo e a estabilidade. Para os países desenvolvidos, novos mercados para os seus produtos e a comercialização com igualdade. Embora os defensores do livre comércio apresentem argumentos atraentes, para John Madler, que é o autor do livro, eles são falhos. O livre comércio não existe atualmente, já que o sistema comercial internacional está na mão dos conglomerados. E embora ao longo da história o livre comércio tenha melhorado os níveis de vida da maioria dos povos, isso não aconteceu com os mais pobres. Muitos dos países pobres têm pouco para comerciar, e a própria FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, reconheceu que é evidente que o comércio de alimentos não significa mais alimento produzido ou mais comida para os famintos. E, infelizmente, atualmente, ainda se exporta alimentos de países onde a fome mata muita gente.
Uma das consequências da liberalização comercial na prática foi o dumping de alimentos. O livro traz o exemplo da Política Agrícola Comum, a PAC, da União Europeia, que ela se manteve depois da rodada do Uruguai, porque ela foi implementada antes, então ela não teve que ser desmontada. E essa política, ela promove um protecionismo intenso nas produções da União Europeia, e ela despende altas quantias para subsídios agrícolas. Isso faz com que ocorra uma produção exagerada dentro da União Europeia, e eles exportem esses alimentos, esses produtos, com um preço abaixo do custo de produção para os países em desenvolvimento. Isso faz com que a indústria e a produção local desses países enfraqueçam e eles fiquem mais dependentes da União Europeia e do mercado externo. Isso faz com que aumente a insegurança alimentar. Como vou exemplificar utilizando 2 exemplos que o livro traz. Pode passar, Marcos. Que é a indústria de enlatados da Namíbia. E o autor dá esse exemplo que essa indústria comprava carne bovina nacional, enlatava e vendia. E aí a União Europeia, ela começou a vender carne para a Namíbia abaixo do preço de produção, e essa indústria começou a comprar a carne da União Europeia, e não a carne nacional. Isso fez com que esses produtores abandonassem as suas produções, promovendo o êxodo rural, perda de vários empregos, diminuição da renda, e a Namíbia ficou muito dependente da União Europeia nesse sentido. E aí o autor traz que isso é uma condição ruim, porque se um dia a União Europeia parar de vender carne subsidiada para a Namíbia, eles vão estar numa situação difícil, porque o local não vai ter estrutura para manter a sua segurança alimentar. E outro exemplo que o livro traz é a indústria de frutas enlatadas da África do Sul, que é a mesma abordagem. Essa indústria, antes da rodada do Uruguai, ela exportava 90% da sua produção, mas depois desse acordo, ela teve que desmontar o seu sistema de subsídios, mas a União Europeia manteve a PAC. E isso fez com que enfraquecesse essa indústria na África do Sul, que não conseguiu mais competir com as frutas enlatadas com um preço mais baixo da União Europeia. E aí eu coloquei essa imagem aí do FMI protegendo os outros cisnes bonitinhos aí representados pelos países desenvolvidos, e esse cisnezinho aqui todo capenga e depenado representando os países em desenvolvimento. Boa tarde, gente. Agora a gente vai falar do Acordo sobre Medidas de Investimento Relacionados ao Comércio, que é o TRINS, que Mariana citou anteriormente. Ele basicamente impede os governos de concederem tratamento especial às empresas nacionais. Então, um exemplo prático disso seria que, por exemplo, o governo brasileiro não pode determinar que um hotel estrangeiro compre gêneros alimentícios na produção nacional. Então, assim, o hotel está aqui e ele pode se manter apenas com produtos importados, e os produtores locais, os produtores brasileiros, não ganham nada com a presença do hotel aqui. Então, resumindo, o acordo ele deixa os países pobres de mãos atadas e subordina a política de desenvolvimento à política do comércio. Outro ponto que o texto traz é a concentração de poder em grandes corporações, que também já foi citado anteriormente. A globalização comercial, ela basicamente centra-se na dominação do mercado por companhias transnacionais. E aqui a gente trouxe uma foto tirada do Atlas do Agronegócio, que a gente leu para a disciplina de Ecologia. E aqui mostra que 70% do mercado global de commodities agrícolas é dominado por apenas 5 empresas. Antes eram 4, né, conhecida como Grupo ABCD, e aí veio a empresa chinesa e conseguiu alcançar eles, então agora são 5, dominando 70% do mercado global. Isso é muita coisa. Pode passar, Marcos. Além disso, o autor ele faz questão de ressaltar bastante durante o texto que, apesar de o liberalismo comercial se propor a melhorar as condições de vida das pessoas através do crescimento econômico, que é algo que, como a Mariana já falou, a FAO dá muita ênfase, né, que eles vão
combater a fome, combater a miséria através do crescimento econômico, da geração de emprego, geração de renda, etc. Só que o que acontece é que crescimento é muito diferente de desenvolvimento. E óbvio que o desenvolvimento humano pode sim se beneficiar do crescimento econômico, mas ele depende também de muitas outras coisas. E um exemplo que a gente trouxe aqui para tornar um pouco mais prático é que em 2014 o Brasil foi classificado como o 7º maior PIB do mundo. Isso foi tirado dos dados do próprio governo. E no mesmo ano, em 2014, o Brasil ficou em 75º lugar no ranking DH global, de acordo com as Nações Unidas. É uma discrepância muito grande, né? E isso deixa evidente que os conglomerados transnacionais são quem colhem os frutos do crescimento econômico gerado pela liberalização. São eles que lucram com esse sistema. Pode passar. Agora, chegando um pouco mais perto da nossa área, né? Eu acho que essa parte é a mais interessante. A gente vai falar um pouco de segurança alimentar. O texto aborda que as políticas internacionais de liberalização foram adotadas por muitos países subdesenvolvidos, só que às custas da segurança alimentar, o que piorou a situação dos famintos. Infelizmente, a América Latina é um forte exemplo disso. O que ocorreu, o que ainda ocorre, né, mas lá pelos anos 80, 90, o que ocorreu foi que grandes empresas acumularam terras onde elas plantavam produtos exportáveis. E aí, esses agricultores que estavam nessas terras foram expelidos do mercado e deslocados para terras marginais, ou seja, houve ou um êxodo rural ou uma perda de segurança alimentar, perda do meio de vida desses agricultores. E aí a gente traz uma frase do texto, que é essa daqui. O comércio internacional teve um preço pago em saúde dos trabalhadores, distribuição injusta de benefícios econômicos e degradação ambiental. Outro dado interessante é que, interessante e triste, né, no caso, apenas 20% dos gastos com pesquisa agrícola vão para culturas alimentícias, enquanto 80% vão para culturas da exportação. E aí a gente traz outra frase bem impactante, é que a realidade da América Latina é que a terra não é vista como um lugar onde se planta alimentos para a população local, mas como um recurso do qual um país pode tirar mais proveito no comércio exterior. E aí uma informação que o texto traz, e que eu acho que é bom a gente pensar um pouco sobre ela, é que costuma faltar feijão nas cidades do continente inteiro, aqui falando da América Latina. Porque o feijão que é plantado, ele volta-se para exportação. Ou então, as terras onde esse grão era plantado, hoje são utilizadas para plantar culturas de exportação. E aí, para piorar essa situação, o feijão ele oferece cerca de 30% das proteínas consumidas pelas famílias latino-americanas de baixa renda. E aí, para piorar ainda mais, as famílias latino-americanas de baixa renda giram em torno de 200 milhões de famílias. É muita gente. Pode passar. E aí a gente traz essa reflexão aqui, porque é o seguinte, durante todo o texto, o autor ele vai dando umas indagações, assim, ele vai gerando reflexão, e ele vai deixando umas perguntas, e tudo chega nessa pergunta: os fins justificam os meios? Porque a argumentação a favor da liberalização é que o desenvolvimento gerado pela liberalização ocorrerá em longo prazo. E aí que vem essa pergunta: os fins justificam os meios? Então, assim, a destruição dos meios de vida de pequenos agricultores, a insegurança alimentar e a desigualdade justificam um possível melhor futuro? E é bom a gente dar ênfase no possível melhor futuro, né? Não é certo que a liberalização vá levar a um progresso realmente. E aí, caso alguém ache que sim, que os fins justifiquem os meios, o texto também nos lembra que a esperança da liberalização comercial contribuir para um futuro bem-estar da população choca com o tipo de mundo que esse modelo está criando, né? Porque um mundo de pequenos agricultores esmagados, onde grandes empresas dominam os meios de produção e têm controle sobre a vida dos pobres, é difícil a gente acreditar que nesse ritmo a gente vai chegar a uma diminuição da pobreza
e que haverá progresso na segurança alimentar. E aí, como conclusão, para não extrapolar o tempo, o livro conclui o seguinte, o capítulo, na verdade, que as políticas de alimentação e agricultura, subordinadas ao comércio, como elas estão sendo hoje em dia, atuam, na verdade, como um obstáculo para a segurança alimentar. Então, o que aconteceu? Na Cúpula Mundial de Alimentação, os governos, eles assumiram um compromisso de reduzir a fome no mundo. Só que a conclusão desse capítulo é que esse compromisso não será cumprido se os governos não começarem a incluir a segurança alimentar nas negociações e nos acordos. Ou seja, as negociações e os acordos têm que levar em conta, primeiro, a segurança alimentar e não colocar o comércio à frente de tudo. Então é isso. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar. Boa tarde, gente. Primeiramente, parabéns pela apresentação de vocês, ficou muito bom. Conseguiu abranger bastante do texto. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no texto foi a questão da mudança de distribuição de terras na Índia, que passa a favorecer os exportáveis e a produção de alimentos básicos começa a ser prejudicada, né? E aí, o texto ele traz 2 exemplos que me chamou muito a atenção, que foi a questão de produção desses produtos exportáveis, que era flores e alimento para pet, que posteriormente seria exportado para a Europa. Enquanto a produção de alimentos básicos, que serviria para abastecer essa população, está prejudicada, né? E isso, assim, isso me chocou muito e não me deixou muito surpresa, na verdade, mas a coisa fica pior quando a gente pensa, né, que na quantidade de alimento que poderia estar sendo produzido e que, na verdade, não está por conta disso. E isso eu acho que diz muito sobre a liberalização do comércio, que, como vocês disseram, promete um desenvolvimento para aquele país, promete muitos benefícios, estabilidade, etc. Mas quando, na verdade, de acordo com o texto, né, isso não está acontecendo, na verdade está piorando muito a situação. O desemprego na Índia cresceu, o número de pessoas expulsas de suas terras cresceu, a marginalização também. E isso interfere totalmente na segurança alimentar dessas pessoas, que é um direito humano, né? E isso é muito triste, essa violação desse direito. Primeiramente, eu queria parabenizar o grupo, muito boa apresentação. E eu queria pontuar uma questão no texto que foi abordada assim, bem brevemente, mas que como mulher me chamou muita atenção, é que vai falar uma parte do texto que a mulher é a primeira a sofrer os efeitos dessa liberalização do comércio e tudo mais, porque quando uma família que a renda dela advém, né, da agricultura, e por conta desses problemas essa renda diminui, a mulher e as crianças são os primeiros a serem privados, né, de acessar alimentação, acessar educação, saúde e tudo mais. E aí, pensando nessa questão da mulher, também da mulher agricultora, né, da presença da mulher no campo, e também da relação da mulher com a segurança alimentar, a gente pesquisou um pouquinho e encontrou um artigo que se chama Gênero Feminino, Contexto Histórico e Segurança Alimentar. E aí ela vai falar um pouquinho sobre o quanto a mulher sofre, a mulher camponesa sofre no local de trabalho, porque assim, como agricultora, ela já sente os efeitos, né, dessa liberalização do comércio, que acaba afetando, né, nos preços dos alimentos e tudo mais. Além disso, ela sofre no próprio local de trabalho, porque, depois eu mando esse artigo para vocês. Ela sofre no próprio local de trabalho porque elas não podem opinar sobre o modelo produtivo por serem mulheres. Então, elas não podem ter opinião e acabam sofrendo essa opressão por serem mulheres, e isso dificulta muito o trabalho das mulheres no campo. E isso acaba fazendo com que muitas jovens, muitas meninas abandonem o campo,
por não quererem a mesma vida que a mãe delas tem, por não querer sofrer essa opressão, e isso gera um êxodo rural e diminui a presença da mulher no campo, que é prejudicial para a segurança alimentar, porque existe uma grande relação entre o trabalho da mulher no campo e a segurança alimentar. E no próprio livro, O Comércio da Fome, nas páginas anteriores, tem um subtítulo que se chama Negligência com as Mulheres Agricultoras. E o John vai falar sobre a participação da mulher na produção alimentar, que eu particularmente me impressionei muito, porque eu vi a mulher na agricultura como coadjuvante. Eu até comentei com a minha dupla que eu não fazia noção de quão grande é a participação da mulher na agricultura. E aí, nessa parte do livro, o autor vai falar que, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, de 80% a 90% da produção alimentar na África subsaariana é feita por mulheres, de 50% a 90% na Europa Central, de 50% a 90% na Ásia é feita por mulheres a produção alimentar, e na Europa Central e Oriental, 30%. Então, assim, ela não é coadjuvante, né? A mulher é grande protagonista na produção alimentar mundial. E aí o diretor da FAO vai dizer que é impossível existir segurança alimentar sem as mulheres no campo, porque realmente elas participam do processo de cultivo, do processamento dos alimentos, da comercialização, e por trabalharem no campo e também cuidarem das suas famílias, existe essa preocupação em atender às necessidades nutricionais da sua família, e isso acaba fazendo com que o trabalho da mulher no campo gere essa segurança alimentar. Porém, como falei, existem essas dificuldades, né, que elas enfrentam por não poderem tomar decisões políticas e econômicas por si só. Muitas mulheres, por exemplo, não conseguem obter crédito, porque em alguns países ela não tem permissão legal para possuir terras. Então, toda essa dificuldade que ela encontra no trabalho acaba gerando mais pobreza e aumenta os desafios para a segurança alimentar. E aí o autor vai falar que todas essas dificuldades, né, que a desigualdade de gênero causa, se deve ao fato de que menos meninas vão à escola comparado aos meninos, né? Elas já vão trabalhar. Então, existe menos acesso das meninas à educação e, por isso, menos noção dos direitos elas têm. Então, se não tem noção dos direitos que elas possuem, elas não lutam por esses direitos e elas não têm acesso a esses direitos. Por isso que esse trabalho é tão dificultado e essa opressão ainda acontece de forma muito grande. E aí, isso, né, se configura como mais um desafio para a segurança alimentar mundial, que deve, né, ter essa atenção. Outra questão também é das consequências sociais, assim, vista no segundo texto, na verdade, que eu achei muito interessante, que fala sobre as evidências do quanto a liberalização do comércio é prejudicial para os pequenos agricultores. Porque, para mim, particularmente, vendo o primeiro texto, eu acho muito abstrato, assim, imaginar quão prejudicial, mas no segundo texto dá para ver, porque ele dá exemplos alguns exemplos em diversos países de como esses pequenos agricultores sofrem. E dois exemplos que me chamaram muita atenção é um de que, na Quênia, por conta da liberalização do comércio, né, cresceu a importação de alimentos, e isso fez com que a renda dos agricultores diminuísse, e isso na Quênia ocasionou o aumento do alcoolismo, o aumento do vandalismo e a perda da proteção desses agricultores. E isso me fez lembrar muito daquela cena do filme que a gente viu, O Menino que Descobriu o Vento. Seu áudio cortou, Sofia. Você estava Cortou. falando sobre o filme. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim, você falou o nome do filme e pelo menos eu não consegui mais te escutar. Ah, tá, é por causa da internet, mas vamos tentar. O filme, né, O Menino que Descobriu o Vento, aquela cena que os homens entram para roubar o alimento, e aí me trouxe à mente
de quão grande, né, pode ser essa relação da insegurança alimentar com a violência, né, porque aqueles homens no filme estavam, foi instinto mesmo de sobrevivência, não conseguiam produzir, não tinham dinheiro para comprar comida e acabou roubando, e é algo que, né, acontece na vida real também. Outro exemplo é que na Índia, pelo mesmo motivo, a importação de alimentos mais baratos acabou diminuindo a renda dos agricultores locais. Isso na Índia causou um surto de suicídios de 500 agricultores, que assim, é algo muito, muito terrível, muito preocupante. Né? Não são apenas 500 agricultores, mas 500 famílias, e toda a sociedade acaba sendo muito abalada por isso. E é muito, muito triste ver que essas evidências de que essa política não está funcionando, não faz com que eles mudem, né? Eles queiram transformar, como a Mariana Martins falou, que já está andando por um caminho onde o lucro é prioridade. É muito difícil acreditar que eles vão querer abrir mão disso, né, para priorizar a qualidade de vida dos cidadãos. E é isso. Sofia, inclusive no texto, naquela parte que eu citei, eles falam bastante sobre como eles continuam insistindo que a liberalização vai trazer o benefício para os países em desenvolvimento, quando é óbvio que não está trazendo, né? Sim, exatamente. Só para concluir, a gente conversando aqui com o meu grupo no WhatsApp, a gente queria agradecer vocês duas por terem trazido mais pontos, né, à discussão. Acho que a gente, lendo esses dois textos, e até na própria matéria do Pedro, a gente consegue entender a diferença da teoria e da prática, né? Às vezes algumas ideias, elas são muito bonitas na teoria, mas na prática não é bem assim. E principalmente agradecer por trazer essa questão de gênero à discussão, porque a gente sabe que o liberalismo ele impacta em muitas questões, são questões sociais, raciais, e essa de gênero eu acho que foi muito importante pontuar mesmo. É só isso, só para agradecer. Muito bem, grupo, muito bem, debatedoras. Realmente muito enriquecedor as duas apresentações. Sofia, uma pergunta. Por acaso esse artigo que você falou é um desses dois? Mulheres utilizadoras, preservadoras e gestoras da agrobiodiversidade? Ou perdi o outro. Sementes da vida, as mulheres e a biodiversidade agrícola em África? Não, professor, se chama Gênero Feminino, Contexto Histórico e Segurança Alimentar. Eu posso mandar para vocês. Sim. Tentar mandar agora. Legal, que eu acho que o pessoal tá pressionando. Tá bom. E me fez lembrar também de um texto que chama... Só um minutinho. De uma pensadora brasileira, chama Maria Ignez Paulillo. Ela tem textos que tentam, né, entender o campesinato e a questão do gênero. E aí tem um artigo dela na revista Estudos Feministas, de 2004, que chama Trabalho Familiar, uma categoria esquecida de análise. Muito bom, porque ela retrata sobre a invisibilidade do trabalho feminino, ao mesmo tempo a sua importância. E me lembrei também dos trabalhos que eu fazia no Jequitinhonha, durante minha graduação, e que lá uma das vertentes de estudo era justamente o gênero, em que, mais uma vez, o trabalho feminino sendo invisibilizado, né, colocava muitas vezes o homem como principal planejador do agroecossistema. E quando foi fazer uma pesquisa a respeito desse tema, a migração, que normalmente é masculina, né, a migração durante os meses de março a outubro, que muitas vezes são os homens que vão para São Paulo, para o Mato Grosso, para o corte de cana, para a apanha do café, mostrou a importância da mulher como a verdadeira mantenedora, a verdadeira
a principal, né? O principal sujeito que mantém a agrobiodiversidade. Provedora, obrigado. Tá procurando essa palavra, Catarina. Provedora da agrobiodiversidade, porque além de tudo, ela preserva essa agrobiodiversidade dentro do ecossistema. Se não fosse ela, não haveria a preservação das sementes crioulas, o conhecimento das ervas medicinais. E realmente a questão que você está colocando aí é muito, muito visível, muito observado na prática. Dupla Gabriel e Juan, apostos? Sim. E quem vai debater é a dupla Júlia e Helena, correto? Isso. Sim. Beleza. Gente, antes do Gabriel e Juan começar, só perguntar: o que vocês estão achando desse modelo dos seminários? Modelo síncrono, esse modelo dessa forma como nós estamos fazendo, o tempo. Alguém tem alguma observação? Se tá bom, se tá ruim, se tá puxado, se tá cansativo, se tá... Tá joia. Aí, pessoal, se tiver algum tipo de... Ok. Se tiver algum tipo de sugestão, né, de que possa ser né, alterado, alguma observação assim, acho importante também colocar, tá, gente? Fique à vontade mesmo pra gente considerar. Então, dupla 12. Vocês já estão vendo a tela aí? Ainda não. Deixa eu ver. Consigo ver aqui também. Não sei se o restante da turma tá vendo, mas aqui tá... Não tá aparecendo. Aqui também não. Só um minutinho que deu uma travada aqui. Eu já cliquei para apresentar, já, vocês estão vendo aí já? Ainda não. Vixe, então não tá dando certo aqui não. Ô, Gabriel, se você puder apresentar aí pra gente. Cara, eu não dou conta de apresentar. Não vai dar certo. Se vocês quiserem me mandar a apresentação, eu tento aqui. É porque ela tá no Canva. Vou ter que tentar salvar ela em PowerPoint. Eu posso te mandar, Pedro, no seu e-mail. Tá, Canva eu não tenho a versão Pro, não. Mas se eu puder... Eu também não.
Tô falando que deu um erro ao compartilhar a tela aqui. Eu te mandei um e-mail, Pedro, com o link, né? Da transmissão. Ai, não chegou não. Tá. Beleza, recebi aqui. Há um problema ao carregar mais páginas. Tente novamente. Tá bichado mesmo. Deixa eu tentar Talvez porque o baixar. slide é grande. Eu vou baixar ele aqui e tentar. Aí, ó. Pera aí, acho que foi agora. Eu vou tentar abrir aqui no Aqui rolou já. Firefox. Já foi? Já foi. Aí, deixa eu apresentar aqui só um minuto. Confere aí, por favor, pessoal. Deu certo, apresentar. Tá, beleza. Falando aí pra passar. Tá. Pera aí que eu tô... Pra mim não tá Ele aparecendo tá só aqui, desse não. tamanho. Pessoal, tá aparecendo pra vocês? Tá aparecendo pra vocês aí, turma? Pra mim não tá aparecendo, não. Aqui tá aparecendo tranquilo. Juan, Ué. tenta sair e entrar de novo na reunião. É que ele Beleza. pequeno, Pedro, você consegue aumentar ele? Ele parece que tá menor. Ele parece que tá menor. Você consegue aumentar ele? Colocar naquela tela de leitura? Aí vai ficar desse jeito que eu tô mostrando aqui, ó. Entendi. Então acho que pode deixar no outro jeito, então. Vou tentar abrir aqui o meu PDF de outro jeito. Pedro, Oi. eu sou debatedora, vendo que tá falando, eu sou debatedora do grupo, acabou atrasando um pouquinho e eu tenho uma consulta médica às 5 horas. Então, eu estou pensando em ligar no telefone e debater pelo telefone. Aí, se der algum barulho, alguma coisa, algum problema, é por isso, tá bom? É porque eu estou pelo telefone. Tá, mas aqui, se você tiver que ir lá e estiver atrapalhando você lá, depois a gente vê o que faz. Se você tiver que sair, horas e tal, tudo mais, não problema não. Tá, é só porque aí eu não sei como é que vai estar a internet, tá bom? Tá, tenta participar, aí se não der, não tem problema não. Tá, obrigada. Nada. Eu vou tentar. Ah, vocês conseguiram aí? Vê se tá passando slides aqui, porque o meu tá travado no celular. Eu tô vendo aqui, ó. O Juan tá apresentando. Tá passando os slides normal? Tá não, tá parado.
Eu gosto do ofício. Tá. Vou parar aqui, então. Agora foi. Desculpa aí, né, pessoal, pelo atraso, mas é assim, né, Felipe? Mas vamos lá. Eu, Gabriel, vai apresentar um seminário sobre o comércio gerido pelas empresas, do mesmo autor do seminário anterior, John Medley. Pode passar, Pedro, por favor. O meu capítulo ele vai discorrer um pouco sobre as patentes e como os grandes conglomerados empresariais se utilizam desse mecanismo para exercer o seu poder. Pode passar. Antes de entender como funciona esse sistema de patentes e propriedade intelectual dessas empresas, é preciso entender como esses monopólios empresariais são grandiosos, né? Uma perspectiva, só um minutinho, que eu não estou enxergando direito. Aí foi. Só para dar uma perspectiva, 6 transnacionais são responsáveis por 85% do comércio mundial de grãos. 8% dominam 60% do comércio mundial de café. E como o próprio seminário anterior disse, esses dados atuais hoje são responsáveis, se eu não me engano, 5 empresas por 70% do mundial de commodities, né? Nos dados desse livro, são esses que estão aí no slide. Pode passar. Então, uma questão de quanto poder essas empresas realmente possuem. Pode passar. Então, compreendendo o assunto mais profundamente, a gente precisa primeiro entender quais são as necessidades primárias desses grandes conglomerados empresariais. Porque essas empresas elas precisam de muita matéria-prima agrícola para poder produzir essa gama intensa de produtos e de variedades de processos e produtos mesmo que ela fornece. Mas de onde que essa matéria-prima agrícola e como que funciona isso? Essa matéria-prima agrícola, ela obviamente vem da terra, mas o que é mais interessante é que essas transnacionais elas não são donas de toda essa terra. Essas terras, então, a quem pertencem, elas pertencem aos pequenos agricultores de países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, basicamente. Essas transnacionais, elas se utilizam do poder da influência política e econômica que elas têm para poder forçar uma transição de culturas desses pequenos agricultores, que passam da agricultura de subsistência e transitam para essa agricultura de exportação. A transição, ela basicamente funciona... funciona de maneira a convencer mesmo e utilizar do poder dessas transnacionais para convencer esses produtores a transitar. Um dado que o livro traz é que todo ano mais de 1 milhão de hectares é convertido para a produção de commodities, na época, né, atualmente é muito maior, e essa rápida conversão, ela sem suporte, sem estrutura adequada, ela tem ameaçado as economias rurais e os povos indígenas também, causado muitas queimadas e devastação do meio ambiente. Os resultados foram um aumento repentino da quantidade da matéria-prima agrícola devido a desse incentivo, né, que as transnacionais deram para esses países. Então, deu um boom na produção, que fez os preços reduzirem e, com isso, causar pobreza, né, aumentar os níveis de pobreza nesses países. Pode passar.
Então, com isso, com essas observações, a gente observa que tem uma dependência muito grande que essas transnacionais têm dos pequenos agricultores, da terra deles e dos meios de produção deles. Então, um pilar do poder dessas transnacionais são esses pequenos agricultores de países subdesenvolvidos. Pode passar. Só para exemplificar um pouco, o autor ele fala sobre a Cargill, que é uma companhia norte-americana, comercializa, processa e distribui produtos agrícolas. Ela possui 80 mil funcionários empregados em 1.000 pontos distintos, distribuídos em 72 países, sendo que ela realiza comércio com mais de 100 países. Pode passar. Então, falando aí um pouco, a Cargill ela é a maior na comercialização de sementes oleaginosas, a segunda maior produtora de fertilizantes à base de fosfato e uma das principais empresas responsáveis por comercializar cereais, café, cacau, açúcar, sementes, malte e frango. Então, a gente, como eu estava dizendo anteriormente, elas precisam de muita matéria-prima agrícola para poder processar e distribuir essa grande quantidade de produtos. Então, vocês terem uma ideia, só uma comercialização de café, ela tem um arrecadamento maior do que o PIB de qualquer país da África. E em 1999, né, dados do livro, ela obteve um faturamento de 46 bilhões de dólares, que se você pegar os 15 países mais pobres da África e juntar o PIB deles, não dá esse valor. Pode passar. Não obstante, né, essa empresa, Cargill, ainda tem expectativa de crescimento, e segundo o livro, os dirigentes que pretendem dobrar o faturamento da empresa a cada 5 ou 7 anos. Pode passar. O discurso que elas utilizam para poder ganhar, fazer essa transição nos países são exatamente esse convencimento, né? Convencer os países subdesenvolvidos que a autossuficiência alimentar, que a segurança alimentar e nutricional do povo não é o melhor caminho para se alcançar o desenvolvimento, igual o grupo do seminário anterior estava falando, né? Ela discursa que o melhor caminho é manter as relações comerciais com essas transnacionais e não buscar a própria autonomia alimentar. Pode passar. Então, com esse mercado agrícola surgindo, dessas commodities, dessa exportação, dessa transição, né, dessa imensa transição de produtores do subdesenvolvimento para o mercado de exportação, ocasionou o surgimento do mercado agrícola, e esse mercado agrícola ele causa algumas implicações. Pode passar. Essas implicações são, aí, como está falando, o incentivo à monocultura, ampliação no uso de transgênicos, surgimento de mais patógenos e pragas devido à plantação de transgênicos em larga escala, em monocultura. Com o surgimento desses patógenos e pragas, o abuso no uso de defensivos também vem, juntamente com a erosão genética derivada da utilização de sementes transgênicas. Pode passar. Então, essas empresas elas sempre vão incentivar a monocultura, e os produtores que transitam da subsistência para o modelo de exportação, eles ficam na mão desses conglomerados empresariais, porque não somente as sementes que eles são dessas empresas, mas como tem que comprar insumos defensivos e uma gama de produtos para poder produzir essas sementes, que acaba encarecendo o custo da produção. O papel dessas empresas no controle do germoplasma dessas sementes, ela tem um risco para a segurança alimentar e nutricional, porque elas controlam desde a semente até a plantação e tudo, até chegar no supermercado. Elas controlam basicamente o processo produtivo inteiro da alimentação, e isso ocasiona um risco para a segurança alimentar e nutricional. Pode passar.
Agora vamos falar um pouco das patentes e como essas empresas atuam com esse mecanismo. Pode passar. Dando um pouco de contexto, o surgimento das patentes foi nas sociedades industriais durante a Revolução Industrial. Elas criaram esse mecanismo para poder incentivar e premiar os inventores de máquinas. Mas, dando um panorama, 97% do total dessas patentes, de acordo com dados do livro, são domínio de empresas ocidentais. Então, 97% das patentes mundial, até então, pelos dados do livro, são de propriedade de empresas ocidentais. Aí surge um embate aí de empresas e ONGs, porque no início da década de 90, essas transnacionais começaram a adquirir a propriedade de espécies vegetais da África, né? E as ONGs entram aí porque elas não concordam com uma empresa, uma transnacional, tomar posse de uma variedade vegetal. Pode passar. Então, essa ideia de uma empresa se tornar dona de uma espécie vegetal, ela é nova até hoje, né? E imagina na época da publicação desse livro, e esses conceitos de propriedade intelectual, eles ameaçam acabar com antigas tradições que esses agricultores têm de cultivar e selecionar, armazenar as próprias sementes crioulas. Pode passar. Com isso vem o TRIPS, que é uma sigla em inglês para Direitos à Propriedade Intelectual ligadas ao comércio, que até o grupo anterior falou um pouco. Ele foi proveniente da Rodada Uruguai, que foi uma série de reuniões e acordos que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. Dessa Rodada Uruguai saiu também a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e esse acordo, ele basicamente dissemina para o mundo as políticas de patenteamento de propriedade intelectual dessas transnacionais. Esse acordo, ele até permite o veto de algum país vetar o patenteamento de alguma propriedade, de alguma variedade vegetal, só que ele exige que a propriedade intelectual dessas empresas sejam mantidas nesses países membros da OMC. Pode passar. Dando uma análise mais aprofundada, o TRIPS, ele é fruto de uma aliança industrial empresarial entre Estados Unidos, União Europeia e Japão, sendo que essa comissão teve presente também representantes de algumas empresas como a Monsanto e a General Motors, para poder forçar mesmo a implementação do TRIPS na pauta da Rodada Uruguai. Pode passar. Então, surge uma questão que o TRIPS não reconhece o direito dos agricultores, ou seja, os agricultores eles também ajudaram a selecionar durante séculos essas sementes e do nada chega uma empresa e adquire a patente dessas variedades, dessas sementes, sem reconhecer a participação desses agricultores nesse processo. Pode passar. Não somente as organizações de pequenos agricultores são contra esse TRIPS, mas também as tribos indígenas, porque elas também são detentoras de conhecimento e de plantas e de processos, né, para a utilização dessas plantas que essas empresas acabam se apropriando. Algumas plantas utilizadas nas tribos indígenas da América Latina como alimento, medicamentos e ingredientes de rituais já estão sendo comercializados nos Estados Unidos, no Japão e na União Europeia devido a esse acordo. Pode passar. Então, entra aí a discussão, cada vez torna mais evidente que essas transnacionais elas estão oferindo grandes quantias de dinheiro em cima desse conhecimento
popular e dessa seleção de sementes realizadas por pequenos agricultores durante todos esses séculos. Alguns dados do livro aí, da Fundação Internacional do Progresso Rural, levantam mais de 100 casos em que esses saberes populares e recursos biogenéticos de países subdesenvolvidos contribuíram para o avanço da agricultura e do processamento de alimentos desses outros países desenvolvidos. Só para exemplificar, tem o caso da aspirina, da aspirina sintética, patenteada pela Bayer, que é o medicamento mais consumido no mundo, né, segundo os dados do livro também, e que essa aspirina ela é derivada de algumas tribos de cultura árabe. Então, fica aí a exemplificação de que um remédio utilizado em todo o mundo também foi derivado dessa cultura e que pouca gente sabe, e também, muito provavelmente, esse país nem viu alguma contribuição monetária e representativa dessa contribuição que eles deram. Pode passar. Aí entra um pouco também da biopirataria, que é quando essas empresas adquirem essas patentes sem passar pelos devidos procedimentos legais, né, de acordo com o próprio TRIPS. Teve um caso na Universidade de Wisconsin, que um pesquisador nesse país do Gabão identificou uma espécie 2.000 vezes mais doce que o açúcar, e que ele simplesmente levou para lá, patenteou e vendeu para a indústria do adoçante sem nem explicar nada, entendeu? Pode passar. Então, por fim, fica essa reflexão de que esses agricultores têm participação nesse processo, né, de seleção e de melhoramento dessas sementes, e essas empresas chegam e adquirem, depois vendem, e isso faz com que esses agricultores se tornem reféns ainda mais dessas empresas, e, ou seja, um pilar que os pequenos agricultores passa a ser controlado, ou seja, se esses agricultores, esses países subdesenvolvidos forçassem essas políticas de sustentar, né, a própria alimentação, eles meio que deixariam essas transnacionais sem alternativa, mas com essas políticas de patenteamento, elas meio que inibem esse poder, né, que os pequenos agricultores e os países subdesenvolvidos poderiam ter contra elas. Pode passar. Agora o vai falar um pouco sobre alimentação geneticamente modificada. Boa tarde para todo mundo, boa tarde Pedro, boa tarde Juan. Eu fiquei com a parte do livro que fala sobre alimentos geneticamente modificados. É um tema que a gente já é recorrente, né? A gente estuda ele em ecologia humana, e algumas partes a gente vai até relembrar, partes estudadas. Pode passar. Eu vou trazer um breve histórico primeiro. No ano de 2000, cerca de 40 milhões de hectares no mundo eram ocupados por sementes geneticamente modificadas, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. E a maior parte desses alimentos são para alimentação animal, não é para alimentação humana. Apesar que nós humanos nos alimentamos dela através da ingestão de animais, né? Então, é feito principalmente para animais, mas ela vem através da cadeia, e nós nos alimentamos dela também. Um outro ponto importante, que vai muito perto do que o Juan falou, né, no que diz a grandes empresas, é o domínio, né? Grandes corporações sempre estão tentando dominar o mercado, e o mercado de sementes geneticamente modificadas não é diferente. Nós temos a Monsanto, que tem 88% desse mercado, seguida da AstraZeneca, DuPont, Novartis, Aventis, e a AstraZeneca e a Monsanto, eu vou falar um pouco delas mais para frente. Pode passar. As empresas, elas têm um problema, que é convencer os países e os produtores de que o que eles fazem é teoricamente bom. E essas técnicas de convencimento, eles pegam alguns temas muito importantes,
mundialmente, como pobreza, desenvolvimento dos países, a segurança alimentar, e tentam se mostrar preocupados com ela e dizendo que essas sementes e tudo que ele produz é a solução para isso, em determinado país ou em determinada região. Pode passar. Só que eles esbarram no contexto da falta de comprovação dessas eficiências. Como a gente bem estudou, não tem tanta comprovação dessas eficiências, e também isso gera preocupações nos agricultores, justamente porque essas sementes e esse tipo de plantio não foram pensados para eles, foram pensados para grandes plantios, visando extremamente o lucro. Eu trouxe o caso da Índia e da África, porque traz duas justificativas bem interessantes. A Índia, né, juntamente com seus agricultores, vem trazendo o problema de comprar sempre, porque essas sementes são plantadas, colhe e novamente tem que comprar outras sementes, plantar, colher e comprar mais sementes, porque elas não frutificam novamente. E o caso da África, né, eles vêm com a dificuldade de diversidade. Né? A gente conhece o milho, que tem todos aqueles tipos coloridos e tal, mas na verdade o que a gente vê é só aquele milho amarelo normal, geneticamente modificado. Então eles têm medo dessa perda de diversidade. E também da perda de conhecimento local que tem ali, e não é isso, né, que as grandes empresas estão preocupadas em preservar. Pode passar. Assim, a gente tem, né, as empresas criando algumas tecnologias para eles dominarem o mercado, como, por exemplo, o sistema de proteção de tecnologia, uma tecnologia chamada de Terminator. O que significa isso? Eles criam aquelas sementes que eu já comentei, só frutificam uma única vez. Então, cria aquele ciclo onde mais sementes são necessárias, e se colher, aí compra mais sementes, e até tem um grupo chamado de Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional, que atuou para proibir esse tipo de comercialização, chamando ela de antieconômica. Claramente, porque isso prejudica os agricultores que têm o seu gasto elevado na produção, na plantação, e não tem o gasto modificado no critério de venda. Até mesmo pode ser que tenham o ganho reduzido. Pode passar, por favor. Aí, como eu disse, eu iria falar das empresas. A Monsanto, ela também tem outros tipos de plantas de sementes geneticamente modificadas para outras restrições, como sementes que não resistem a secas, ou sementes que resistem mais à seca, ou sementes que já vêm tipicamente prontas para ter algum tipo de doença, ou outras que vêm contra uma doença, mas abre espaço para outras. E também trouxe o caso da AstraZeneca com a sua tecnologia Verminator, que significa, parece até meio absurdo, que são a venda de sementes que não prosperam sozinhas, só pelo plantio. Tem que se comprar um novo produto químico específico da AstraZeneca para que elas consigam vingar no solo. Pode passar. Isso traz a questão do controle de fornecimento de sementes, que é falado no livro pelo Peter Wheeler, da Organização dos Amigos da Terra, lá do Reino Unido. Isso causa uma série de problemas de variedade, né, um problema de característica das próprias plantas, e geram também aquilo que os agricultores têm medo, que é a dependência um do outro. Seguindo aqui, o induzir benefícios, como eu já disse, ele gera os problemas, que é o quê? Que é tirar alguns benefícios em troca de outros, já que está modificando, e acaba que o que tem na natureza é prejudiciado, tem-se prejuízos por essas modificações. Um exemplo que tem no livro é o caso da OMS, que já tinha o objetivo de eliminar doenças pela falta de vitamina A. E isso pode estar voltando justamente porque a natureza já produz, né, elementos com grande quantidade de vitamina A, mas nessas modificações tem esses problemas, né, que vem junto com a sua Revolução Verde, por isso que eu escrevi Revolução Verde e a sua destruição. Pode passar. Eu trago também o caso das ONGs, né, e os alimentos modificados. Essas ONGs atuam, né, em benefício dos agricultores pobres e os consumidores de baixa renda, mas infelizmente não é a maioria, né, porque grandes empresas conseguem convencer até ONGs que deveriam atuar contra esse tipo de manifestação. Pode passar. Um assunto que está muito presente, inclusive eu vi ontem no jornal a aprovação da Anvisa para novos rótulos, é a rotulagem, né? Eles trabalham também na marcação
de trazer em todo, em qualquer alimento, se foram utilizados os produtos sementes geneticamente modificados, e a partir disso a gente tem o princípio da precaução junto com o protocolo de biossegurança internacional. Isso é muito importante, mesmo que não seja algo muito grande, seja algo meio termo, não seja tão rigoroso, mas é importante porque é um princípio da gente ver o comércio sendo menos importante do que o comércio sendo menos importante e a precaução sendo mais importante que o lucro, né, no caso. Então, é uma grande queda para as empresas esse tipo de diálogo. Pode passar, por favor. Como eu vou falar mais abaixo ali sobre as 10 razões pelas quais a biotecnologia não é a solução, grandes problemas que eu já disse lá no início, como a pobreza, o desenvolvimento, a segurança alimentar, eles não são resolvidos através de empresas, eles são resolvidos através de um poder público forte e também através dos direitos. Então, eu vou citar aqui as 10 razões que eu acabei de citar, e é mais um resumo sobre tudo que eu acabei de falar. Não há relação da fome com a falta de alimentos. Eu acredito que até o grupo passado que apresentou disse que enquanto uns tinham fome, o país estava batendo recorde de exportação de alimentos. A biotecnologia ela não visa atender uma necessidade, ela visa atender o lucro. Aquilo que dá o lucro, eles estão indo atrás, como eu bem disse, daquela tecnologia que precisa de um químico da própria empresa para que funcione. O aumento no gasto da produção é um problema, já que o produtor tem que comprar, além de sementes, compra insumos, compra químico, e isso ele traz até uma redução de receita e não um aumento dela. Sementes modificadas não aumentam o rendimento, não tem nenhuma comprovação de que esse rendimento vai aumentar. Como eu já disse, pode até realmente diminuir. Elas trazem possíveis riscos à saúde pelos seus usos de alérgicos, toxinas, vocês podem ter até visto que talvez em questão de componentes e tal não traz tanta diferença, mas o que é utilizado, isso sim traz muita diferença. A dependência a pesticidas, como a gente já estudou e foi tema da nossa prova de ecologia humana, disputas sem ter prévio causa problemas à saúde e ecossistema, são grandes empresas tentando grandes lucros e assim preocupando somente com o lucro. O impacto ecológico do cultivo ainda não é estudado, eu até disse isso em uma resenha que foi feita, que não dá para se falar de qualidades, de benefícios, quando não se tem os prejuízos ainda e os impactos estudados. O setor privado ele também está sempre à frente do setor público. Isso se torna um problema a partir do momento que o setor público ele é para defender os interesses da população, para defender os interesses dos menos privilegiados. E o setor privado está na frente, eu já disse e repito várias vezes, ele está preocupado com uma só coisa, que é o lucro. O 10º, né, que é a última parte, é a dificuldade de recriação e essa demora de retorno. Eles pegam algo, modifica, tira características, coloca características, e para conseguir produzir algo que vai ser bom para várias partes, é somente através da natureza. E se eles conseguirem realmente fazer essas modificações e trazer algo benéfico, entre aspas, isso demora um tempo e realmente vai demandar recurso e não vai atingir quem tem que ser atingido. Por enquanto é só isso mesmo. Agradeço a atenção de todo mundo e a gente fica no aguardo do grupo debatedor. Oi, meninas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar vocês, que mesmo com probleminha para entrar aí que acontece, vocês conseguiram abranger o tema muito bem. Foi muito, muito rica mesmo a apresentação. E se a gente fosse falar de tudo, a gente ia ficar aqui horas debatendo, né? Mas eu queria chamar a atenção em alguns pontos que me marcaram no texto na hora que eu estava lendo. Um deles foi que eu fiquei muito em choque, e que vocês também trouxeram na apresentação, que foi em 1999, a Cargill teve um faturamento aproximadamente equivalente à soma dos PIBs dos 15 países mais pobres da África, né, subsaariana. E esse fato ele deixa muito nítido a desigualdade que tem entre os países hoje em dia, né. E outro dado é que cerca de 97% de todas as patentes existentes no mundo pertencem às empresas dos países ocidentais, que também estava presente no slide de vocês. E isso mostra uma grande influência cultural desse país no mundo, né? E outro fato
é o perigo do patenteamento das formas de vida, que abrange muito, eu acho também a nossa, né, futura profissão, que é um risco à segurança alimentar, né? E por fim, eu queria falar que as transnacionais elas conseguem os lucros graças ao conhecimento dos agricultores, dos indígenas, e isso deixa claro mais uma vez que esse é um problema, além de tudo, social e cultural. Aí eu queria saber, na opinião de vocês, não sei se vai dar para a Helena comentar, um ponto negativo e um ponto positivo das transnacionais. Na opinião de vocês mesmo, algo bem tranquilo. Se ela conseguir falar agora, eu passo a bola para ela. E se não, vocês podem responder se quiser. Gente, eu vou tentar falar aqui, mas a gente está dirigindo aqui, tá difícil. A questão é o seguinte, o que eu ia comentar é o seguinte, justamente no que tange a questão da variabilidade genética, da diminuição da variabilidade genética em relação a questão das monoculturas e da genética igual nessa questão dos transgênicos e tudo. Então, o que acontece? Esses alimentos, eu acho uma questão muito ambígua quando nessa perspectiva, porque esses alimentos, essas pessoas, elas querem uma otimização da produção. E quando eles fazem esse melhoramento genético, eles com certeza eles selecionam genes que são positivos para aquilo que eles estão fazendo, para aquilo que eles estão querendo fazer. No entanto, eles não permitem que haja uma seleção natural para os mais fortes, porque, querendo ou não, quando a gente fala sobre seleção natural, Darwin já dizia que os mais fortes eram selecionados. Então, essa questão da seleção de genes que são bons para a produção, talvez não sejam bons para o ambiente. Então, eu fico pensando, até que ponto realmente é um interesse em melhorar a produção, ou é um interesse, depois de ler esse capítulo, ou é um interesse nessas patentes, nessa comercialização, entende? Eu fiquei nessa questão quando eu li esse texto, me levantou esse ponto. Eu não sei o que vocês acham, mas eu não sei nem se eu expliquei direito, eu tô um pouco nervosa, mas é isso. Não, é isso mesmo, Helena. E a respeito da pergunta da Júlia, um ponto positivo e um ponto negativo, eu acho que depois de ler esse texto, a gente tem muito mais pontos negativos para ressaltar do que positivos. E fica até difícil de imaginar um ponto positivo depois de ler tudo que o autor mostra, né, para a gente. Mas eu acho que um ponto positivo dessas grandes transnacionais são que elas nos trouxeram uma facilidade para a alimentação, porque se fosse antigamente a gente tinha que plantar, a gente tinha que caçar, a gente tinha que criar o animal, e hoje em dia a gente tem tudo praticamente dentro da boca, mastigado já, mas essa facilidade realmente meio que coloca a gente dentro de uma zona que é possível favorecer, né, o ganho de conhecimento e possibilita nós, seres humanos, a evoluir em outras áreas. Mas os pontos negativos são todos esses aí que a gente abordou durante a apresentação, da questão de tornar refém, né, os pequenos agricultores, até daquela parte que eu dei uma gaguejada, era o ponto que eu estava querendo falar, que com o uso dessas patentes, essas empresas elas tornam um braço forte, uma questão que era o ponto fraco delas, que é o próprio empoderamento desses produtores, desses países subdesenvolvidos, com a autonomia alimentar.
E com o patenteamento e com a venda desses insumos e com a transição desses produtores para os sistemas de exportação, ela meio que cessa isso e torna basicamente indestrutível, né, ao ponto de vista político, econômico e de influência que ela tem. Não sei se o Gabriel tem mais alguma coisa para falar. Só para finalizar, eu queria só endosar a fala da Helena, né, sobre os problemas que ela citou, e a gente acaba criando uma visão muito mais negativa do que positiva disso tudo. E eu li sobre, eu escrevi, fiz o slide e eu continuei pensando naquela questão. Tem uns problemas no mundo a ser resolvidos, né, pobreza, desenvolvimento e tal, e as empresas utilizam justamente disso para tentar lucros em cima de lucros e dizendo que essa é a solução, mas os problemas estão aí, as empresas estão lucrando. Eu queria ser mais revolucionário do que eu sou, não vou falar que fim as empresas e tal, mas o problema continua e eles sempre tentando, talvez, até mais prejudicar do que ajudar no desenvolvimento, na produtividade e nessas questões. Então, fica muitos questionamentos na nossa mente, mas foi uma boa leitura. Muito obrigado aí ao grupo debatedor, muito obrigado a todo mundo, e é isso. Beleza, pessoal. Alguém mais gostaria de fazer algum tipo de comentário? Eu só queria falar parabéns, viu, meninos? Eu esqueci de falar parabéns. Obrigado. Para os debatedores também, muito importante pensar nesse lado positivo, né, da gente hoje ter globalizado o comércio de alimentos e também sobre a variabilidade genética, que eu já escutei de uma mestra em botânica. Ela dizia o seguinte: o mundo, né, o apocalipse do mundo, todo mundo acha que vai ser meteoro, vai ser, sei lá, incêndios. Ela dizia que está muito mais perto de ser o fim da agrobiodiversidade, né, do que essas outras imaginações, né? Ela diz que os transgênicos, reproduzindo com sementes crioulas, podem criar híbridos que sejam improdutivos e isso perder o controle. Aí nessa visão, a probabilidade é de cada vez menos espécies alimentícias serem cultivadas, outras serem extintas, e chegar numa realidade que aquele filme... Tem um filme que retrata isso, um filme que é muito preso à ciência, Interestelar. Não sei se vocês já ouviram esse filme, já viram esse filme, que logo no começo, sem spoiler, né, é um mundo futurista e apocalíptico em que só existe milho, né, como grão para se alimentar. Tudo é milho, as outras variedades estão extintas. É uma provável consequência desse uso indevido dos transgênicos e da mercantilização dos alimentos, né? Muito bom grupo, muito bom, duplas debatedoras. Ô Pedro, só mais uma ressalva aí que você falou do milho, fez me lembrar de um trecho do Dilema do Onívoro, do livro, que ele fala que, basicamente, hoje em dia, tudo que a gente come tem milho no meio. Então, acho que é até por isso que eles utilizaram o milho no filme para representar, porque se eu vou comer uma carne, basicamente você está comendo milho, porque a ação que vem que dá para o gado, para os porcos, para as galinhas, é de milho, soja também, mas transgênicos. Se você for ler, até Coca-Cola, se você for ler os rótulos dos alimentos industrializados, os açúcares que eles utilizam são de xarope de milho. São uns nomes lá muito doidos, só que tudo que você vai funilando, você acaba no milho. Então, basicamente, tudo que tem nas prateleiras do supermercado é
É milho transformado, transformado. Então, peraí. Só queria perguntar como está o contexto mundial atualmente sobre essa questão do comércio, porque o livro é um pouquinho antigo, né? Houve mudanças consideráveis? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Hoje em dia, a maior luta, uma das maiores lutas que eu falo, como que chama isso? Processos na OMC é contra subsídios, né, que os governos dão para os próprios agricultores. Subsídio, gente, não sei se ficou claro para vocês no vídeo, no livro, como que ele é, né? O subsídio serve para você incentivar. Acho que a palavra subsídio não tem substituição nessa hora, né? Dar subsídios aos agricultores, tornar a produção deles mais competitiva do que a exterior. E a OMC condena esse tipo de atitude, né? E hoje os países entram em processos um contra o outro basicamente nesse sentido. Essa continua sendo uma grande luta entre os países. E aí, no momento que ele é condenado, ele tem que tirar esses subsídios e, ao mesmo tempo, isso leva a uma desorganização da produção agrícola local. Tem uma contradição enorme entre a natureza dos circuitos de alimentação, da própria natureza da agrícola e da pauta neoliberal de desregularização do comércio de alimentos, né? É uma contradição que parece ser um campo cego para muitos legisladores. O que eu ouvi hoje é que provavelmente que vão escolher um novo presidente da OMC são 2 mulheres, uma sul-coreana e uma nigeriana. E antes era um brasileiro, né? Eu já ia falar que em países do sul poderia melhorar, mas sendo um brasileiro já era do jeito que é. E, enfim, a minha atualização é só essa, né? Que os processos, né, entre um país e outro continuam sendo muito nesse sentido, quanto aos subsídios. Tá certo, pessoal. Queria agradecer pelo seminário de hoje. Pediria só uma coisinha para você, 2 coisinhas para vocês. Esse livro, Comércio da Fome, alguém conseguiu ele de forma digital? E se alguém puder me passar ele, pode ser por e-mail, pode ser por link aqui da sala. E também um outro livro que algum grupo comentou sobre neoliberalismo e alimentação. Eu não me lembro aqui o nome dele, mas se alguém souber e puder me passar, eu agradeço muito, que eu me interessei demais por esse outro livro também. E o Comércio da Fome eu não estou encontrando ele em forma digital. Mas muito obrigado, gente, e até a próxima. Até a semana que vem. Falou, Pedro. Obrigado.